Olhe para ti, olhe para ali. Você olha para mim, para ali, para onde você quiser. Ok. Tá bom? Na verdade, isso aqui é um projeto chamado Conversas em Take Único. Conversas sem corte e tal. Eu tenho uma alegria imensa de conversar hoje com José Mena Abrantes. Ele está lançando esse livro que eu diria que é um livro importantíssimo para falar, pensar o teatro produzido no mundo, né? É um livro de peso, tem 1,2 kg. É um livro, eu achei interessante porque o Mena é um dos grandes nomes do teatro lusófono e mundial, um grande representante da dramaturgia, da direção do teatro angolano. E apesar de ter uma obra muito plural, ficcional, esse aqui não é um livro ficcional, né? É um Não, livro... isso é mesmo de história. História, uma breve história geral do teatro, chamei-lhe, mas é só breve em relação ao teatro europeu e dos países europeus. Por exemplo, eu a 7 mil anos de teatro na Europa, eu dedico 100 páginas. Ao teatro de Angola, dedico 80. Portanto, estabeleço mais ou menos um equilíbrio entre, enfim, entre os... Como há muita... Todas as histórias do teatro em geral abordam a Europa, a América, a Ásia com profundidade, mas quase não falam em África. Portanto, a minha intenção ao escrever esta obra foi dar relevo ao teatro feito em África. Porque nas histórias que eu conheço, histórias mundiais do teatro que eu conheço, o espaço reservado à África é nas últimas páginas e normalmente só falam do folclore, rituais de magia, tudo isso, esquecendo que a África tem um teatro pujante, tem dramaturgos de relevo mundial, um deles, pelo menos, Prémio Nobel, o Soyinka, da Nigéria. Sim. Então, esse aspecto do teatro africano nunca é contemplado, pelo menos nas histórias de teatro mundial que eu conheço, nunca é contemplado. E depois, se consideram que em África o teatro são só rituais de magia e folclore, em todo o mundo há rituais de magia e de folclore, né? E, portanto, mas ninguém os classifica como teatro. Só em relação à África, por considerar, talvez, que os africanos são inferiores, é que os rituais valem como teatro. Mas não, existe um teatro idêntico a qualquer teatro feito no mundo, com muita qualidade, só que não é conhecido. A minha preocupação foi precisamente falar desse teatro. Sim. Eu vejo aqui que você... Metade do livro é sobre a África. E você percorre quase todos os países africanos? E quase todos. Em relação a alguns não tinha tanta informação, Sim. portanto eu fiz uma divisão, está por ordem alfabética. Sim. Tem uma coisa que você me contou que eu achei interessantíssimo, porque não é um livro Wikipedia, né? Ou seja, é uma pesquisa intrínseca. Muitos dos relatos que a gente vai encontrar nesse livro são experiências que você teve indo para os países, vendo os espetáculos, conversando com os intelectuais. Alguns contactos pessoais, mas há muito, sobretudo sobre a Ásia, que eu nunca não conheço, né? Tive que recorrer a histórias de teatro já escritas, selecionando aquilo que me pareciam os aspectos mais relevantes. Para isso você consultou sobretudo a sua biblioteca? Sim. Okay. Revistas, livros. Fiz questão de não consultar a internet. Ok. Porque você fez questão de não dar um Google. Sim, facilmente eu identificar. Copiou no Google. Ok. Tá. Então, ou seja, é possível dizer que esse livro jamais a inteligência artificial conseguiria escrever. Pior, a partir desse livro, que ele entrar na rede, a inteligência artificial vai começar a beber desse livro para tirar suas conclusões. Sim, basta publicarem um livro na íntegra e depois já começam a sair tratados sobre o assunto. Já era. Mas não, a intenção foi mesmo valorizar o teatro africano e, sobretudo, o teatro dos países africanos de língua portuguesa. Tá. Cometi uns atrevimentos, né? Fui falar do teatro do Brasil sem conhecer, enfim,
Falei de Boa. muitos teatros que eu não conhecia ao vivo. O do Brasil você conhecia, por um acaso? Alguns, sim, alguns. Eu vejo aqui que você percorre a América Latina, você vai para... Sim, não todos os países, mas os que sobre os quais eu tinha mais informação, porque eu, desde os tempos da universidade, que eu sempre fiz recortes e guardei recortes. Então, houve um momento, na altura da pandemia de Covid, em que eu tinha tantas pastas de arquivo com recortes e estava tudo desorganizado. Então, este livro, no fundo, é, em primeira instância, organizar o material todo para mim. Se depois tiver interesse para outras pessoas, melhor, né? Mas foi uma maneira de eu arrumar até os meus próprios conhecimentos sobre o teatro feito no mundo. Isso é muito interessante, porque nós, os artistas e tal, a gente tem alguns cânones que são, de fato, muito importantes para nossas investigações. Artaud, Grotowski, Stanislavski e tal. E a gente fica sempre muito focado nesses cânones, sendo que talvez tenhamos outras pessoas brilhantes para conhecermos. Sim. E esse livro eu acho que traz... O Bruch, o Grotowski estão, não é? Claro. Claro. Lorca, todos esses estão. Sim. Mas Os de África, por exemplo, a gente não conhece. Para a África, mesmo quem fez o prefácio da obra foi um catedrático da Universidade Federal da Bahia, Gil Vicente Tavares. Conheço. E é ele precisamente valoriza esse aspecto de um teatro que é desconhecido para a maior parte das pessoas, né? Porque não haja publicações sobre o assunto, mas as pessoas não se interessam se querem consultar. Há muito poucas obras sobre o teatro africano. E temos essa agora que como é que as pessoas do Brasil, que é onde a minha malta costuma ficar, como é que o público do Brasil pode ter acesso a esse livro? A editora é angolana, mas tem representação em Lisboa só, por enquanto. Tá. O editor já prometeu que me havia de levar numa digressão por várias cidades do Brasil e de Portugal para lançar a obra, mas até agora acho que ainda não houve fundos para o efeito. Tá. As pessoas mandando então mensagem, por exemplo, no seu Sim. Instagram, Facebook, eventualmente elas podem... Não sei, talvez em Portugal possam comprar pela Amazonas, assim, mas não... Uma breve história geral do teatro de José Mena Abrantes. Aqui direto de Luanda, quero te agradecer. Talvez é interessante ler uma síntese do que escreveu o catedrático da Bahia. Boa. O diretor e dramaturgo angolano José Mena Abrantes cria uma obra que felizmente reposiciona a África, contando através do teatro, e como o teatro sempre fez, as mazelas de seus povos, suas injustiças, e ao mesmo tempo a força, resistência, criatividade e poder de seu povo. Há muito o que se aprender com os novos e renovados teatros, seus modos e maneiras, seus improvisos, desvios, versões e revisões de clássicos, sejam locais, orais, literários ou mundiais. De Vicente Tavares sobre o livro sobre José Mena Abrantes. Obrigado, Mena. Tá, sempre um prazer trocar com você. Direto de Luanda, conversas em Take Único.